Hoje, dia 4 de junho, eu completo 25 anos e durante 15 anos, ou seja, mais da metade da minha vida, eu passei ao lado de um anjo em forma de cachorro chamado Billy. E é sobre ele que eu gostaria de falar hoje. Todo ano eu fico muito reflexiva no meu aniversário. Pelo que eu sou grata, quais são os meus sonhos, quem são as pessoas que estão ao meu redor. E esse ano, mais do que nunca, por um motivo especial, eu pensei no que eu perdi, no que eu ganhei, no que eu aprendi ao longo da minha vida. Como eu disse anteriormente, mais da metade da minha vida fui ao lado de Billy, meu primeiro cachorro. Infelizmente, em novembro do ano passado, ele se foi. E mesmo perdendo e sentindo essa dor da perda, eu senti que eu ganhei muito mais do que eu perdi. Por esse motivo, eu decidi fazer um vídeo contando um pouco da história dele, da minha história, da nossa história. Eu sempre quis ter um cachorro. Eu lembro de ter visto uma propaganda da sandália da Xuxa, que na época vinha com brinde, e um dos brindes era um cachorro. Na propaganda, eu vou ver se eu acho pra deixar aí. O cachorro falava, o cachorro latia, então eu pensei que era um cachorro de verdade. E eu infernizei minha mãe pra comprar essa sandália. Eu não era muito de pedir as coisas, mas essa sandália em específico eu queria, não era nem pela sandália, era pelo cachorro, que eu achava que era um cachorro de verdade. Vai dar tudo certo, tá? Será que vão gostar de mim? Sandalinha da Xuxa. Amei. Ei, e eu? Ai, que lindo. Baltazar. Socorro, ela vai me comer. Que gostoso. Yuhu, oba! A minha sandalinha que vem com Baltazar. É tudo de bom. É claro que quando chegou a caixa não era um cachorro de verdade, era um cachorro de pelúcia. Mas esse desejo, ele sempre me acompanhou, eu sempre quis ter um cachorro. Quando eu fiz 9 anos, meu pai decidiu fazer uma viagem para Sergipe com os meus irmãos. E antes de começar a viagem, ele deu R$100 para cada um, que na época era muito dinheiro. E ele permitiu que a gente gastasse com o que a gente quisesse. Durante a viagem, eu gastei tranquilamente, comprei picolé na praia, eu comprei artesanato para presentear minha mãe, a minha tia. E um dos meus irmãos, Tiago, não gastou um centavo. Meu pai ficou até com pena, comprou picolé para ele também, porque ele disse que não iria gastar aquele dinheiro. Quando a gente estava retornando para casa, a gente passou em uma feira lá em Sergipe de artesanatos, que na época vendia de tudo, incluindo cachorro. É claro que hoje, quando a gente pensa, a gente vê o quão absurdo é, porque era literalmente várias gaiolas, parecendo gaiola de galinha, de passarinho, e tinham cachorros dentro dela. Quando a gente passou nessa feirinha, que a gente viu essas gaiolas, eu lembro de ter dito, eu quero um cachorro. Meu irmão também, né, Tiago também falou a mesma coisa. Meu pai falou assim, vamos andar mais um pouco e na volta a gente olha. Eu pensei que ele não iria pegar nenhum cachorro, que ele ia tapear a gente. Mas na verdade ele voltou de fato. E a gente escolheu um cachorrinho. Naquele momento, eu escolhi uma fêmea. Eu queria uma fêmea e ia colocar o nome dela de Lilica. A gente já tinha pegado essa fêmea, já tinha escolhido, já tinha colocado na casinha dela. Quando a gente estava indo embora, meu pai já estava pagando o moço. Meu irmão falou, meu irmão Tiago, que não tinha gastado nada até então, ele falou, eu queria um macho. E aí a gente tirou para o ímpar. E ele ganhou. E até hoje eu fico muito feliz porque ele ganhou esse par ímpar. A gente escolheu então um macho. A gente devolveu Lilica e pegamos um macho, que a gente colocou o nome de Billy. Na volta para casa, a gente ficou disputando no carro quem iria segurar Billy, que era um ratinho praticamente. Ele era muito pequenininho. Então a gente ficou brincando de quem iria levar mais tempo. E ficou indo para trás e para frente. A gente ficou dividindo ali essa atenção. Desde então, a gente se tornou inseparáveis. Nós três, né? Eu, Tiago e Billy, tivemos muitas aventuras, muitas histórias para contar. Até que eu fui para a faculdade e no período da faculdade em si, em 2017 mais ou menos, ele ficou com Tiago.
porque eu precisava ir para outra cidade, eu era de Catu e fui morar em Salvador para fazer a faculdade. E eu fui sempre com aquela dor no coração, né? Aquele sentimento de, poxa, saudade, a gente nunca se separou e a primeira vez foi justamente para ter que estudar. Mas é claro, era necessário. Durante esse período da faculdade, a gente descobriu que ele tinha pegado a doença do carrapato. Acho que todo mundo que tem o seu cachorrinho em casa morre de medo da doença do carrapato. Mas ao mesmo tempo é quase inevitável, né? É muito difícil a gente controlar isso, a gente faz o nosso possível. E infelizmente ele pegou a doença do carrapato. Nós fizemos tratamento, ele se curou. Mesmo o tratamento tendo êxito, depois desse episódio eu nunca mais fui a mesma. Eu senti muito medo de perdê-lo. Toda vez que eu precisava ir para Salvador para estudar, eu sentia mais medo ainda de perdê-lo enquanto eu estivesse lá. O medo de não estar presente era gigantesco, né? Eu tinha medo de que minha família não me contasse, para não me atrapalhar, para não atrapalhar os estudos. E isso foi me gerando, além do medo, uma certa ansiedade. No meio do meu curso veio a pandemia e apesar de todo o caos que foi a pandemia, eu senti um certo alívio de estar em casa novamente, de voltar e ficar com ele todos os dias, porque um pouco daquelas preocupações silenciaram um pouco, deram uma pausa. E então, quando a pandemia acabou, eu e meu marido decidimos morar juntos e é claro que eu tinha que levar Billy comigo, porque apesar dele ter uma convivência com todos lá em casa, a conexão que ele tinha comigo era muito mais forte e eu com ele também. Então era o melhor a ser feito pra ele e pra mim. E assim foi. Ele foi morar com a gente e mais uma vez eu me senti tranquila, me senti em paz, senti que eu tava dando o pontapé inicial pra construir a minha nova família. Tava tudo ótimo. E não há nada de bom que não possa melhorar, né? Então a gente adotou também Naruto, que é um salsichinha. E foi então, né, eu, meu marido, Billy e Naruto, que eu senti que eu estava no paraíso, eu senti que eu estava em paz, que eu tinha uma família que eu estava construindo, eu tinha meu porto seguro. E ao mesmo tempo que a felicidade crescia também aquele medo de lá de trás. Ele retornou agora com muito mais força, porque eu sentia medo de perder tudo aquilo que eu tinha de bom. Eu tinha medo de ficar sozinha, de perder eles. Durante todo esse período, desde a pandemia, eu sempre fiz terapia, sempre tratei o luto e o medo da perda como o principal tema da minha terapia. Teve muito choro, muito aprendizado, muitas risadas também. Foi um processo muito gostoso. E foi essencial para lidar com esses medos que eu tinha. Quem já fez ou faz terapia aí sabe que a terapia são altos e baixos. Então, ao longo desse processo, quando eu sentia que eu estava evoluindo um pouco, que eu estava me sentindo um pouco melhor, acontecia algo também na minha vida que me fazia colocar tudo isso à prova novamente. Então, eu perdi pessoas ao longo desse processo, antes da perda de Billy. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo foi se tornando uma experiência muito gostosa, mas ao mesmo tempo muito confusa. Porque quanto à nossa casa, né, nossa convivência, Naruto é um cachorro jovem, um bebezinho. E Billy já era velho, então ter Naruto na nossa convivência diária tornava ainda mais visível que o meu cachorro estava envelhecendo, que ele não acompanhava mais o mesmo ritmo, ele não tinha mais o mesmo ânimo, ele não conseguia brincar da mesma forma, ele estava perdendo a visão, a musculatura dele estava mais frágil. Então isso foi me trazendo um pouco de aflição também. Eu digo que eu sofri um luto muito antecipado. Talvez por essas outras perdas também que eu já tinha sofrido na vida e por esse medo muito grande de perder, eu comecei a antecipar esse sofrimento. Mas como eu falei, eu sempre tratei muito isso em terapia. Chegamos então em 2023, o ano passado. Foi um ano de muitas mudanças, a gente mudou de cidade, teve mudança de emprego, mudança de rotina. E quando as coisas enfim se acalmaram, a gente conseguiu manter uma certa estabilidade, foi quando o Billy ficou doente. No finalzinho de outubro, ele começou a apresentar um quadro de diarreia e até então parecia inofensivo. Eu mesma não levei muito a sério. Eu mediquei, é claro, dei um probiótico para ele, fiquei atenta, mas eu não imaginei que aquilo ali iria escalonar. E de fato, em uma semana, a situação mudou drasticamente. A diarreia se tornou mais intensa, ele começou a ficar mais fraquinho até mesmo por conta desse quadro de diarreia.
Ele começou a ter uma respiração mais ofegante, tinha mais dificuldade para levantar, não comia direito, não bebia água. E ali eu me vi em uma situação de impotência muito grande, mas ao mesmo tempo eu tinha a escolha de levá-lo no veterinário. Só que eu precisei tomar uma decisão maior do que o meu desejo, maior do que eu queria naquele momento. Porque Billy sempre teve muito medo de veterinário. Todas as vezes que a gente tinha que vacinar, que tinha que fazer algum exame, ele ficava muito nervoso, ele tremia. E vendo ele na situação que ele estava, frágil, fraquinho, eu decidi lidar com a minha impotência, ao invés de submeter ele a mais um estresse, submeter ele a algo que seria invasivo. Então, precisei lidar com isso, deixar um pouco o egoísmo de lado. Na semana que tudo isso aconteceu, eu chamei a minha família para vê-lo, minha mãe, meu irmão Tiago. Eles foram visitar. Meu pai estava longe, estava viajando, mas ele voltou para visitar porque eu comuniquei. Porque a partir daquele momento eu já sabia o que iria acontecer, então eu comuniquei a todos e a todo momento eu ia informando. E assim foi. Na terça-feira, a minha mãe e meu irmão vieram visitá-lo. Na quarta-feira, ele deu uma leve melhorada, então eu fiquei bem esperançosa, mas também com aquela ideia, né, do que as pessoas geralmente costumam falar, da melhora da morte. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei com aquela esperança de ele ficar bem, eu sabia que era uma melhoria, talvez temporária, como de fato foi. Na quinta-feira, pela manhã, meu pai chegou de viagem e veio visitá-lo. Na quinta-feira, eu lembro de acordar de madrugada com ele, passando mal. E mesmo assim, ele forte. A todo momento, ele não chorou, ele não esboçou nenhum tipo de dor. E quando meu pai chegou, foi a primeira vez que eu vi ele esboçar sofrimento, dor. Ele chorou. Meu pai conversou com ele, brincou um pouquinho dentro do possível e saiu. Isso era cerca de meio-dia. Quando foi às 3 horas da manhã, às 3 horas da tarde, eu percebi que ele estava me olhando, só que ele estava muito tenso. A musculatura dele estava muito rígida. E ele estava me olhando como se estivesse me procurando. Prontamente, é claro, em momento nenhum eu saí do lado dele. Então, eu fiquei segurando ele um pouco. E foi ali que o meu filho se foi. Eu lembro de ter dito pra ele várias vezes o quanto eu o amava. E eu sei que ele ouviu. Então, foi uma partida dolorosa, é claro, mas acima de tudo muito leve. Eu estava presente como eu sempre quis. E eu fiz tudo o que eu pude durante essa semana. Garotinho também, né, filho? É estranho dizer isso, porque está falando de um momento muito doloroso, de despedida. Mas eu não mudaria nada. Foi perfeito. Na verdade, eu não mudaria nada em nossa história. Desde o primeiro momento que eu peguei ele no colo, quando ele ainda parecia um rato. Eu não mudaria nada. O processo de luto teve seus altos e baixos, como geralmente acontece. Mas até hoje o sentimento que prevalece é de gratidão. Eu sempre pedi muito a Deus para que eu estivesse presente quando ele se fosse, né? Que eu pudesse presenciar esse momento de despedida. E assim foi. Não tem uma vez que eu não escute retrovisor de Fagner, que eu não lembre, justamente porque tem um momento que fala que a despedida fez um dia lindo. Mas também é uma música carregada de dor. E era isso que eu sentia. Uma dor misturada com gratidão, misturada com alegria por ter vivido mais da metade da minha vida. Um ser tão bom. Muitas pessoas não entendem o sentimento de amor, até mesmo de dor, por um bichinho, né? Mas o que esperar de pessoas que muitas vezes não se entendem e até não se amam? Então, esse vídeo eu tô fazendo para as pessoas que entendem esse sentimento, para as pessoas que já passaram ou estão passando por um momento como esse. Porque a gente fala muito de luto, de relacionamento,
luto de pessoas, mas o luto de pet, de bichinho, ele é visto como algo supérfluo, como algo besta, simples. Mas são eles que estão com você boa parte da sua vida. Eles não te traem, eles não te abandonam. Eles estão contigo desde que você esteja com eles a todos os momentos. Então, não é algo simples, não é algo besta. Acima de tudo, apesar de agora não estar aparecendo, esse vídeo não é para ser um vídeo triste, é para ser um vídeo de celebrar a vida. Meu aniversário, então é a minha vida que eu estou celebrando, é a vida de Billy, por ele ter ficado comigo boa parte da minha vida, por ele ter me ensinado tanto. E eu espero que quem esteja assistindo também sinta-se celebrando a sua vida. Celebre os motivos, celebre as pessoas que estão ao seu redor, os seus bichinhos que estão ao seu redor. Celebre o que você tem hoje. Enfim, terminando aqui toda suja, deixa aqui nos comentários a sua experiência. Deixa aqui o que você pensou durante esse vídeo. Eu gosto muito de ler. Curta também, compartilhe. E, se for possível, me acompanhe para mais vídeos, tá? Beijão!